Então, pessoal, nós vamos falar agora, né, da parte do coração. Então, a gente vai refalar, né, sobre o nosso sistema cardiovascular, relembrar como que ele funciona, tá? Para falar dessa parte de musculatura e da musculatura que reveste o nosso órgão, chamado aí, né, na nossa musculatura, que é o nosso coração. O coração é constituído por 3 músculos. Vamos lá. Três músculos. Que é epicárdio, 2, miocárdio e 3, endocárdio. A musculatura do coração, ela é feita por uma musculatura estriada esquelética cardíaca involuntária, certo? Então, o coração ele é constituído por 3 músculos: o epicárdio, miocárdio e o endocárdio. A musculatura do coração é chamada de musculatura estriada esquelética cardíaca e é uma musculatura involuntária. Como assim, Bruna? Porque a gente não pede para o coração bater. Ele bate de uma forma ali compassada, de uma forma ritmizada, e a gente não pede para o nosso coração bater. Ele vai batendo, né, de forma sozinha, né? E ele precisa dessa musculatura estriada, certo? Para ele se contrair e descontrair, para a gente ter ali a sístole e a diástole, né? O que é a sístole? É a contração do nosso coração. E a diástole é a descontração ali do nosso coração. A contração ela acontece a partir das fibras que o nosso coração tem. E ele se descontrai, né, quando essas fibras se soltam. Quando que essa fibra se contrai mais, né? Quando a gente tem uma entrada muito grande de sangue. Então, quanto mais sangue entrar no meu coração, mais sangue vai sair. Então, se o meu corpo está pedindo muito sangue, ele vai enviar, né, muito sangue para o meu corpo. Porém, vai entrar muito sangue no meu corpo. Então, o coração, ele envia a mesma quantidade de sangue que entra nele. Então, a mesma quantidade de sangue que entra é a mesma quantidade de sangue que sai, tá? Então, se o corpo está pedindo mais sangue, o coração, ele vai enviar mais sangue. Qual é a função, né, do coração? Então, vou colocar aqui para vocês copiarem, para ficar mais fácil. Levar nutrientes e oxigênio para as células do nosso corpo, certo? Então, a função do coração, ele leva os nutrientes, deixa eu colocar certinho aqui, e oxigênio para as nossas células do nosso corpo. As nossas células do nosso corpo, ela precisa, né, de oxigênio para fazer ali a sua oxigenação e para ela ter a sua função. Sem oxigênio, as nossas células do coração não funcionam. Então, elas não trabalham sem o oxigênio. Então, ela precisa do oxigênio para trabalhar, tá? Então, o nosso coração, ele precisa dessa oxigenação, né, que a gente fala, para poder ter a sua função. Também, a nossa musculatura também é feita por célula. Então, o nosso músculo, ele também precisa de oxigênio. E da onde vem esse oxigênio? Esse oxigênio vem lá do nosso pulmão, que é realizada uma troca gasosa através dos nossos alvéolos
entra no meio interno, que a gente libera CO2, que é o gás carbônico, e inspira, né, o oxigênio que está no meio exterior, né? Então, essa troca gasosa aí que ocorre no nosso alvéolo, essa troca de CO2 por oxigênio, ela é muito importante, tá? Porque ela vai oxigenar as nossas células. E o nosso corpo precisa de oxigênio para as nossas células ter função. Então, para a gente ter uma contração muscular, por exemplo, nós precisamos de oxigênio. Então, para todas as atividades, né, do nosso cotidiano, como andar, falar, correr, comer, tudo a gente precisa de oxigênio, né? E os nutrientes para nutrir aí a nossa célula, mas principalmente a gente precisa do oxigênio para levar. Quem carrega o oxigênio? Então, eu vou pôr aqui. Quem carrega o oxigênio na corrente sanguínea? Quem carrega o oxigênio na corrente sanguínea, pessoal, é a hemácia, tá? Então, a hemácia ela é uma célula sanguínea e ela carrega dentro dela, tá? O oxigênio. O oxigênio esse vindo lá do nosso pulmão, né? Para essa hemácia se encher de oxigênio, acontece a pequena circulação, que é coração. Peraí. Coração, pulmão, coração, tá? Então, essa é a pequena circulação. Coração, pulmão, coração. E a grande circulação, que é coração, corpo humano e coração novamente, tá? Então, a gente tem, né, no nosso corpo, realiza aí a pequena circulação, que é coração, pulmão, coração, e a grande circulação, que é coração, corpo humano e coração. Essas duas circulações, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a pequena circulação, nós também está acontecendo a grande circulação, certo? E quem que se enche aí de oxigênio para poder levar oxigênio para o corpo todo? A nossa hemácia, porque a hemácia ela é côncava, tá? Ela é feita por hemoglobina, então vou colocar aqui, ela é feita por hemoglobina mais ferro, tá? Então, a hemácia ela é formada por hemoglobina mais ferro. Então, ela que dá aquela cor vermelha para a corrente sanguínea, porque essa hemoglobina presente na hemácia que dá a cor vermelha do nosso sangue. Então, quanto mais hemácia nós tivermos no nosso sangue, mais vivo vai ser o vermelho, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega uma artéria, a artéria ela é rica em oxigênio. Então, o sangue arterial, ele é vermelho vivo. Por que ele é vermelho vivo? Porque ele tem a presença de muita hemácia. Porque a artéria, vou colocar também aqui para vocês. A artéria ela leva o sangue do coração para o corpo. Já a veia, que é um sangue vermelho escuro, pobre em oxigênio, traz o sangue das células para o coração, que irá enviar para o pulmão novamente, né? Para acontecer a pequena circulação. Então, vamos lá. O meu coração
que é formado por 3 músculos, o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Ele tem uma musculatura, né, que é uma musculatura estriada, esquelética cardíaca, que tem uma sua função involuntária, ou seja, ela não pede para ela poder funcionar, certo? O nosso coração, a nossa bomba, tem como função enviar nutrientes e oxigênio para o nosso corpo. Através de quem que ele leva nutriente e oxigênio? Através do nosso sangue, né? O nosso sangue, ele vai através de artérias e veia. A artéria, ela leva o sangue, tá? Para as nossas células, enquanto a veia, ela traz o sangue do nosso corpo para o nosso coração novamente. Então, vamos lá. A artéria, ela leva sangue. Já a veia, ela traz o sangue. Lembrando que a hemácia, ela descarrega, né, o oxigênio lá na nossa célula e depois ela volta na veia pobre em oxigênio. Então, a artéria, ela é rica em oxigênio. O sangue arterial, ele é vermelho vivo. Enquanto o sangue venoso, ele é um vermelho escuro, porque é um vermelho, é um sangue pobre em oxigênio. Porque quem tem oxigênio ali, né, que é a hemácia, é na nossa artéria. Já no nosso sangue tem pouca hemácia com oxigênio ainda, porque ela já colocou todo o seu oxigênio nas células e já está voltando para o coração. Quando essa hemácia volta no coração e ela não tem mais um oxigênio dentro dela, ela já inicia ali a pequena circulação, que é do pulmão para o coração e do coração para o pulmão, para ela se encher novamente de sangue. Então, ela inicia esse ciclo, que a gente chama de pequena circulação, entre o coração, pulmão, coração, né? E aí volta cheia de oxigênio novamente e inicia a grande circulação, que a grande circulação envolve o coração, o corpo e o coração novamente, tá? Então, essa é a pequena e a grande circulação. Qual que é a diferença entre artéria e veia? Então, vamos lá. A artéria. Paredes mais rígidas. Circunferência menor, então ela é mais fina. E o sangue possui pressão arterial. Já a veia, paredes finas, circunferência maior, e o sangue não possui pressão arterial. Esqueci de colocar aqui, ó, que esse leva o sangue do coração para as células, enquanto as veias trazem o sangue pobre em oxigênio. Bruna, por que você está falando isso? A circunferência, pessoal, é muito importante. Porque quanto mais fina, mais pressão arterial vai ter essa artéria, tá? E a parede, ela precisa ser mais rígida devido ao sangue ali que está passando numa alta pressão. Então, por exemplo, se ela tivesse uma parede fina, né? E o sangue que está passando ali dentro tem uma circunferência muito pequena, pode ter o extravasamento, ou seja, o rompimento de uma artéria. E não é isso que a gente quer. Então, a circunferência dela é menor e as paredes são mais rígidas do que a veia. Enquanto na veia, as paredes são mais finas, porém a circunferência é maior, né? E o sangue passa lá bem tranquilamente, sem uma pressão arterial, né? Lembrando que a artéria, ela leva o sangue do coração para as células
enquanto as veias trazem o sangue pobre em oxigênio. Vou colocar aqui. Para o coração, certo? Então, vou repetir aqui novamente para a gente entender, né? Então, vamos lá. O coração é constituído por epicárdio, miocárdio e endocárdio. Uma musculatura estriada esquelética cardíaca involuntária, porque ele tem que se contrair e descontrair. Quando ele contrai, ele é chamado de sístole, e quando ele descontrai, ele é chamado de diástole. A função do corpo, né? Qual que é a função do coração? Levar nutrientes e oxigênios para as células do nosso corpo. Quem carrega o oxigênio na corrente sanguínea? A hemácia, que é constituída por hemoglobina mais ferro. Por isso que quando o paciente, por exemplo, tem uma anemia, o paciente ele fica com muito sono, ele não tem vontade de andar, porque falta hemácia na minha corrente sanguínea. Ou seja, falta o ferro, tá? Então as pessoas não têm ânimo porque não está chegando oxigênio na célula desse paciente. Então atividades como levantar da cama, comer, andar se tornam aí difíceis porque o paciente não consegue, tá? Então a hemácia ela é feita por hemoglobina e ferro, porque quando falta, no caso, o ferro, o paciente fica totalmente desmotivado, na cama, não tem vontade para nada. E aí nós temos a pequena circulação, que é do coração, pulmão, coração, e a grande circulação, que é do coração, corpo humano e coração. Além disso, nós diferenciamos a artéria de veia, né? Então, a artéria, ela leva o sangue do coração para o corpo, já a veia, ela traz o sangue das células para o coração, que irá enviar para o pulmão para acontecer a pequena circulação. A diferença entre artéria e veia é: na artéria, a parede é mais rígida, a circunferência é menor e o sangue possui pressão arterial. Leva o sangue do coração para as células. Enquanto a veia, ela possui paredes finas, circunferência maior e o sangue não possui pressão arterial. Trazem o sangue pobre em oxigênio para o coração. Então, essa é a grande e a pequena circulação e a diferença de artérias e veia. Então, se eu perguntar ali para vocês, diferencie a artéria de veia. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem. Se eu perguntar quais as musculaturas, né, do coração, eu quero que vocês coloquem aquelas lá, certo? Muito obrigada, a gente vai para o outro vidinho que eu vou estar explicando.